Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu quero falar de Selic, de Banco Central. Nessa semana que passou, o Banco Central fez a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e decide o que vai acontecer com a taxa básica da economia, que é a taxa Selic, que acaba influenciando outras taxas de juros da economia, né? E aí o Banco Central mais uma vez optou por manter a taxa de juros. Mais importante do que a decisão do Banco Central foi o comunicado. Acho que todo mundo estava esperando já que o Banco Central manteria. Mais importante, na verdade, o que tá, as palavras, a justificativa que o Banco Central deu para a sua decisão. Lembrando que essa justificativa mais longa deve sair nessa semana agora, com a ata do cupom, mas já sai um comunicado com uma justificativa. Tá? Então, a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, está em níveis muito baixos historicamente, ela está 2% ao ano. Ainda mais se a gente comparar com a taxa de inflação esperada, né? Que é, se eu mais ou menos, aproximadamente, a gente subtrair a taxa de juros básica da economia, que é 2% da expectativa de inflação, e o Banco Central tem medidas de expectativa de inflação que vem da pesquisa Focus, que são tomadas de opiniões junto a consultorias e ao setor financeiro para entender quanto está se esperando da inflação, e a inflação esperada para os próximos 12 meses está um pouco mais alta que 3, e a Selic está em 2, então isso quer dizer que se a gente subtrair a taxa Selic da expectativa de inflação, dá um número negativo, e negativo é mais ou menos -1, né? Então isso quer dizer que está bem estimulativo. Por que é uma taxa de juros negativa? Quer dizer que se você emprestar dinheiro, por exemplo, para o governo, o poder de compra desse dinheiro ele perde valor ao longo do tempo, tá? Ele diminui ao longo do tempo o poder de compra. Tá? Por quê? Porque ele não consegue repor nem a inflação. Se você coloca dinheiro no título do governo, ele te paga 2 e o custo de vida sobe mais do que isso. É lógico, é melhor emprestar para o governo do que deixar o dinheiro debaixo do colchão, porque aí ele perde toda a inflação no período. Mas, de qualquer jeito, ele tende a perder valor ao longo do tempo por causa que está pagando menos do que o custo de vida, espera-se que o custo de vida suba. Tá? Então, isso é uma indicação que a taxa de juros está baixa, está estimulativa, né? O que o Banco Central está dizendo, estimulativa, está no sentido de estimular a economia, porque diminui o custo de tomar emprestado, né? Então diminui o custo de você fazer compras a longo prazo, a fazer investimento, a empresas tomarem emprestado, a consumidores tomarem emprestado, o que é esperado no meio de uma pandemia, no meio da recessão que a gente está. Bom, olhando, o que mais o Banco Central disse? Tá? Primeiro, a taxa de inflação ainda está baixa. A meta de inflação desse ano é 4%. A inflação está abaixo disso, a inflação nos últimos meses aí, espera-se, de novo, olhando para o relatório Focus do Banco Central, que é essa tomada de informação junto ao setor financeiro e a consultorias, a expectativa é 2%. Tá? Então está bem abaixo do centro da meta, e aí tem a meta e tem um intervalo, né, de tolerância ali, que é 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então está abaixo do piso desse intervalo. Tá? Então, ainda assim, ainda que a inflação esteja crescendo, e o Banco Central reconhece que ela está crescendo ao longo do tempo, em parte em função de preço de alimentos que está subindo, mas assim, ainda assim está abaixo, então ainda tem espaço aí para ser uma política monetária estimulativa. E a economia não está exatamente indo bem, né? Está melhorando, mas teve um choque gigante, já vinha capengando antes, mas teve um choque gigante, então a economia não está exatamente indo bem. Então tem espaço para você ter uma taxa de juros baixa. A questão não teria espaço para baixar mais? O que o Banco Central, dada essa conjuntura, né, de inflação baixa, expectativa de inflação baixa, e a hora que a gente olha para os próximos períodos também, para os próximos anos, a expectativa baixa também, né? Então, por exemplo, em 2021, a expectativa hoje, na pesquisa Focus, que saiu hoje na segunda-feira, ela está em 3, e a meta lá é 3,75. E em 2022 lá está na meta, que é 3,5. Então, dado isso, não teria espaço para baixar mais. O que o Banco Central justifica é que isso aí, baixar ainda mais, ter uma postura ainda mais agressiva com a taxa de juros,
poderia causar problemas de estabilidade financeira e questões prudenciais. Basicamente o que tem ali é o seguinte, tem um medo que se você baixar muito a taxa de juros, você gera uma saída muito grande de capital, o retorno de colocar dinheiro no Brasil agora é muito baixo, e ainda tem um risco, e esse risco está crescendo, né, por causa da situação fiscal de longo prazo brasileira, que é muito complicada. A gente já falou bastante sobre isso aqui, é muito complicada a situação fiscal, ela já vinha complicada antes, e agora com a pandemia, a necessidade de gastar mais e a queda na arrecadação de imposto, ela é cada vez mais complicada. Então esse risco está crescendo ao longo do tempo. Então tem esse medo aí, se você baixar a taxa de juros, tem uma saída muito grande de capital, e aí isso pode, por exemplo, jogar o câmbio lá para cima. A gente não sabe direito se isso vai acontecer, mas tem esse medo do Banco Central, e muita gente leva a sério isso. Não sei se vai acontecer, mas tem esse receio, né, desse cenário esse cenário de filme de terror. Então, para que o dólar dispara, aí você tem firmas endividadas em dólar no Brasil, e isso aí com dívida lá fora, portanto em dólar. Então elas têm que pagar cada vez mais para sustentar essa dívida, pagar juro em dólar, né, no caso, e elas muitas vezes têm receita em real, e isso pode fazer com que essas empresas quebrem e pode aumentar ainda mais a recessão. Então tem esse medo de gerar instabilidade financeira, então o Banco Central optou por segurar, e ainda mais porque a gente está num cenário muito instável, né? Primeiro por causa da pandemia, a situação da política econômica, no resto da política econômica no Brasil, a parte fiscal, ela é muito complicada e incerta. Continuidade de reformas também o gato subiu no telhado, né? Então não sabe muito bem o que vai acontecer, tem eleições municipais, então tem muita incerteza nesse lado. Então o Banco Central optou por ser conservador nesse ponto e não mexer ainda mais na taxa de juros, não diminuir ainda mais a taxa de juros, ainda que tenha espaço para isso. Ele disse que no futuro pode fazer um ajuste, mas deve ser residual, tá? Então a ideia é que mantenha esses 2%. Tá? O que o Banco Central daqui para frente está usando é o que eles chamam de prescrição futura, e o que a literatura econômica chama de forward guidance, tá? Eles até colocam forward guidance entre parênteses. E a ideia é não mexer na taxa de juros, colocar agora o piso é esse, ou o piso é muito próximo disso, 2%, e indicar para o futuro que deve manter essa taxa de juros, a não ser que a inflação chegue muito perto da meta. E hoje ela está longe. A expectativa para o ano é 2%, e ela está e a meta é 4%, e em 2021, né, que agora a gente já está começando a chegar no fim do ano, então a política monetária começa a olhar para 2021. A expectativa ali a meta é 3,75, a expectativa tem 3, então ainda tem ali um colchão, né? Ainda que a inflação esteja apertando agora, está aparecendo nos dados. Então a tendência é essa, se a inflação não apertar muito, é isso que o Banco Central está tentando sinalizar, ele deve manter essa taxa de juros baixa. Tá? Então, por que o Banco Central está fazendo isso? Ele está indicando que não deve mais usar a Selic como um instrumento de política monetária, mas quando ele sinaliza que a taxa de juros deve ficar baixa durante um tempo, ele está tentando, na verdade, mexer em taxas de juros mais longas. Tá? A gente tem títulos, por exemplo, de dívida pública mais longos, que vão vencer daqui, por exemplo, 5, 10 anos. Esses títulos, eles não são só afetados pela taxa Selic, mas pela Selic futura, né? Por causa que eles são títulos mais longos. Então, ao mexer nessa expectativa da Selic futura, o Banco Central tenta mexer nos retornos desses ativos mais longos, puxar eles para baixo. E com isso, consegue também mexer em outras taxas de juros na economia. Essa é a ideia, né? Vamos ver se de fato funciona. Ainda mais nesse ambiente incerto, é muito difícil ver, mas a expectativa do Banco Central é que funcione, e com base nisso você consegue estimular também. Tá? Então, o que o Banco Central agora está fazendo ao invés de mexer na Selic em si, é dar um sinal que essa Selic deve ficar baixa durante um tempo, a não ser que a inflação espete muito rápido. E a tendência é que ela não espete muito rápido, a expectativa pelo menos é que ela não espete muito rápido. Tá? Ela está apertando aí, mas
aparentemente é uma coisa episódica que deve perder um pouco de força. E se ela de fato espetar, chegar lá perto da meta, e hoje ela está longe da meta, e aí em 2021 ainda está longe da meta, aí sim o Banco Central deve se mexer, mas a tendência é que ela fique baixa durante o tempo. Em 2022 ele já está meio que prometendo rever isso, mas pelo menos para esse ano e para o ano que vem, a tendência é que ela continue bem baixa. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dá uma olhada também no nosso canal, www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!